Bom dia, gente. Bom dia para quem acordou cedo que nem a gente, né? Hoje a gente está aqui em mais uma live que a gente está tocando aqui na HTS e tentando trazer um pouco da visão de gente que coloca a mão na massa, já passou, teve experiência e atravessou uma série de coisas. Não é gente que tem teses ou questões só teóricas, mas com uma formação teórica grande. A gente vem de discussões, primeiro com a Sabrina Pezzi, depois com a Raeli Bittar, depois com o Daniel Siqueira, muito voltado para a lógica de gestão e do papel do profissional no âmbito jurídico, e hoje trazendo dois gênios aqui, duas pessoas realmente fora de série e que com uma capacidade absurda. O Walter, que eu vim conhecer um pouco mais recentemente, eu admirava de longe pelo que fala, pelo histórico, pela trajetória, pela gestão, e o Thiago, que é um amigo que o Su me trouxe, na verdade, e dos tantos amigos em comum que a gente tem, Juliano, Sangalho, enfim, tanta gente, Sudbrac mais recentemente, mas essa gente toda que trouxe para a gente uma parceria que a gente vem conversando e quem sabe trazendo alguma coisa mais concreta de parceria um pouco mais nos próximos dias, nos próximos meses. Como as pessoas já estão acostumadas, a gente entra aqui, dá um tempinho para esperar as pessoas poderem entrar aqui na live e não perderem grande parte da nossa conversa. Esse comecinho acaba sendo um pouco lento, até porque o LinkedIn não deixa a gente criar um link prévio, né? Ele, na hora da transmissão, ele abre para a gente o link e as pessoas vão subindo progressivamente no link, de acordo com que elas vão conseguindo ter acesso ao LinkedIn, que chega a mensagem para elas que o evento está ao vivo, e essa é a ideia nossa para as pessoas efetivamente participarem. Como as pessoas que já participaram dos outros já sabem, a gente costuma tocar a conversa por uns 40 minutos, 40 e poucos minutos, depende um pouco do volume de questões que aparecem. As questões podem vir ao longo da conversa, a gente não tem um formato fechado, não uma entrevista, não um talk show aqui ou qualquer coisa do tipo, então as perguntas podem vir e a gente vai trazendo conforme a gente tem espaço para apresentar essas questões, tentar tirar dúvidas, esclarecimentos, e até pelo volume de pessoas que se inscreveram para participar, a gente imagina que vai ter um volume um pouco grande, então a gente vai pedir licença hoje e, eventualmente, estender um pouco mais para até uma hora de conversa, no máximo, aquilo que a gente vem tocando aqui. Hoje, quando a gente desenhou esse tema, esse painel aqui, essa conversa, falar um pouco de análise de dados aplicada à gestão jurídica. Então, antes da gente explicar um pouco como a gente chegou nesse assunto e por que a gente chegou nesse assunto, eu quero que o Thiago e o Walter se apresentem um pouco. Eles falam mais, o currículo deles, a experiência deles fala até mais do que eu. Mas, Thiago, se você puder começar aí contando um pouco do teu histórico e quem você é, e aí depois a gente toca com o Walter isso daí. Muito bom. Em lugar, muito obrigado. É uma felicidade enorme aqui estar com um Walter Regina e um Fábio. Fábio, tu comentou do Juliano Sangalli, né? Foi a pessoa que me apresentou para ti aí, falando de dados e tudo mais. E volta e meia, quando a gente se encontra e surge o assunto dados e surge o nome Fábio Flor, obviamente que entre dois é mais fácil, né? Mas são dois, é unanimidade o quanto tu pensa à frente e o quanto tu tem essa visão lá de negócio. Então, muito obrigado pelo convite, e o Walter Regina é um amigo aí. Bom, minha formação, sendo bem objetivo, tive a felicidade de muito cedo entrar para o mundo in-house, num shopping center, no Grupo Iguatemi. Depois tive a escola de telecom, passei 8 anos na Claro. Como todo profissional, a gente carece de qualificação, então tive a felicidade de estudar fora, buscando a qualificação, principalmente em gestão e soluções criativas e proatividade, no berço da proatividade e da advocacia preventiva nos Estados Unidos. E mais recentemente, depois passei por instituição financeira, tive trabalho, né, muito parecido com o do Walter. Trabalhei com Family Office durante 3 anos no grupo Gerdau, onde foi uma verdadeira escola de planejamento, sucessão familiar e lições de liderança, de relacionamento. E a partir daí
a gente é picado por esse projeto de querer ter a nossa individualidade, querer tocar o nosso business, e eu escolhi realmente a gestão, a capacitação de profissionais, e principalmente o que tu está trazendo para nós, e por isso a minha felicidade de estar contigo, Fábio, e com o Walter, a conexão, a interação entre o presente e o futuro, entre a tecnologia com a liderança e com a prática, foco e disciplina, que eu vou falar um pouquinho depois, relembrando até nossas boas conversas com o Walter. Então, basicamente é isso. Hoje sou sócio da Legal Map, onde a gente trabalha bastante os escritórios de advocacia na capacitação e na gestão mesmo, olhando da porta para dentro, capacitando todas as estruturas, principalmente olhando as lideranças, como é que elas transformam a cultura através das lideranças. Ajudo os líderes de grandes empresas, né, os heads jurídicos, no desenvolvimento e capacitação das suas equipes. E tem um projeto aí que a gente tem, o Walter, a gente fala seguido, de cada vez mais capacitar líderes jurídicos. A gente tem que olhar líderes jurídicos que saibam trabalhar com tecnologia, que saibam trabalhar com gestão de projetos, que saibam se utilizar dessas ferramentas. Então, um privilégio estar aqui, Fábio, e privilégio maior ainda quando tu me permite, mais uma vez, estar junto do Walter Regina. E, Thiago, obrigado. Até é importante falar da sua experiência e do que você traz na parte de ensino também, né? Especialmente numa série de cursos de formação e a preocupação em formar gente, né? E um dos pontos que eu estava conversando quando a gente estava batendo papo outro dia, eu e o Walter, é justo essa questão de formação e de como as pessoas fazem. Walter, conta aí um pouco do seu histórico, mas as pessoas já vão entender, porque a formação é uma coisa inerente às suas características e o seu histórico todo, né? É verdade, é verdade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer novamente aí, já falei nos bastidores, mas quero agradecer o convite do Fábio Flor. Primeiro, pela oportunidade de falar sobre esse tema, e mais importante ainda é por estar aqui falando com vocês, falando com o Thiago Breyer, que é um amigão, é um craque demais, assim como o Fábio, que eu conheci também mais recentemente. Fiquei extremamente impressionado com o histórico aí e a performance na carreira dele tão diversificada, e que acabamos encontrando muitos pontos em comum entre nós três, na verdade, até, né? De formas bem diferentes, mas pontos em comum por sermos pessoas que colocaram a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. E isso acaba fazendo muita diferença, né? Então, assim, resumidamente, eu trabalhei em multinacionais por mais de 20 anos, comecei como trainee na Price, depois, como consultor, fui para o Trenchot Watanabe, né, do Baker McKenzie. Depois de lá fui para Oxford, fiz um mestrado em Direito Internacional, e aí voltei e fiquei a maior parte da minha carreira aí como executivo jurídico, e chegando até diretor executivo e até presidente de negócio, como no caso da John Deere Equipamentos. E depois, agora em 2018, junto com a Camila Olivetti, eu cofundei a Advocacia Olivetti e Regina, que é uma boutique de soluções jurídicas voltadas a empresas, principalmente em transformação e crescimento. E a gente atua como parceiro dessas empresas em 4 grandes áreas, né? Jurídico e empresarial, gestão de assuntos jurídicos, solução de conflitos e compliance, que engloba também privacidade de dados e LGPD. E também fundei a Evolvers, né, que é uma empresa de governança, integridade e gestão de conflitos, que conta com a parceria de grandes líderes de destaque em suas áreas, para que a gente ajude as empresas a darem um salto em performance, resultados e de crescimento contínuo e sustentável em sua integridade. E um dos craques que faz parte dessa parceria é justamente o Thiago Breyer. Então, eu tenho uma grande alegria de estar aqui falando com vocês sobre um tema que me é tão caro, porque fez muita diferença na minha história, né?
em casos muito importantes nessa trajetória que eu tive, né? Que é a aplicação da análise de dados na gestão jurídica, operacional, e o quanto isso fez diferença para uma gestão estratégica. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Isso, Walter. E até é curioso você comentar isso tudo, porque a ideia de falar desse assunto e colocar você e o Thiago veio um pouco de um vídeo seu que você colocou no LinkedIn, né? Acho que são 4, 5 minutos que o Walter... não sei se você chegou a ver, Thiago, mas o Walter comenta um pouco da questão que tem, ou do problema que tem entre a pessoa contratar o software e achar que isso resolveu o problema dela com uma série de dashboards e efetivamente ter uma cultura de dados e entrar numa gestão efetiva a partir de dados, né, Walter? Conta um pouco desse vídeo e para todo mundo, quem não viu. Não, exatamente. Foi o seguinte, estava havendo muita demanda nesse sentido, né? Então, o pessoal vinha e perguntava, e questionava e pedia ajuda em assuntos não era nem de análise de dados, mas sobre gestão operacional até, e eles achavam que a solução da vida deles, né, quando eles vinham nos questionar, a solução era contratar um ou outro, né, queriam até um advice sobre qual ferramenta contratar, né, qual software é o melhor aqui. Então, assim, contrato e resolvo meus problemas. Quando, na verdade, esse é muito equivocada a percepção ou a ideia de que, ao contratar um software, você resolve seus problemas, né? O software é uma ferramenta, é como imaginar que, enfim, que se eu pudesse comprar um carro de Fórmula 1, eu automaticamente me tornaria um excelente piloto de Fórmula 1, né? Sem considerar que eu tenho que passar por anos e anos de preparação e aperfeiçoamento para me tornar um bom piloto. Não é a ferramenta que vai fazer diferença. Ela vai fazer diferença quando eu já estiver muito bem preparado, e aí eu vou aplicar. Do contrário, ela é só uma ferramenta. Então, essa demanda surgiu, e aí eu fiz uma série de vídeos curtos mesmo, de 4, 5 minutos, durante, eu acho que, sei lá, umas 4 ou 5 semanas, um vídeo a cada semana, e fui postando aí no LinkedIn, e Instagram, e um pouco no Facebook. No Facebook eu acabei nem postando todos, mas justamente para falar sobre a gestão jurídica e explicar, para clarificar um pouco para quem não tem essa ideia global. Porque nós três aqui tivemos a experiência de todas as frentes, né? Tanto de escritório de advocacia, de consultoria, de jurídico corporativo, de operação de business. Isso faz muita diferença. Se a pessoa só trabalhou em escritório, a visão dela é super importante, mas ela é limitada àquele aspecto. Da mesma forma, o jurídico corporativo, se foi só jurídico corporativo, está limitada ali. Então, a ideia foi trazer um pouco do que a gestão jurídica envolve, para todos entendessem o que é gestão jurídica, porque fala-se muito de gestão jurídica estratégica, quando você vai ver, não é nada estratégico, assim, o pessoal não tem nem o básico feito. E aí a gente precisa falar do básico para fazer o básico, garantindo o básico já vai estar tão na frente, né? O feijão com arroz bem feito vai fazer toda a diferença. E a partir dali é que você vai refinando, aí você vai criando coisas mais refinadas para realmente chegar numa gestão estratégica, né? E aí no âmbito da análise de dados, você criar realmente uma inteligência jurídica para ajudar a alta gestão na tomada de decisões estratégicas. Até isso é bem em linha com o que a gente tem ouvido. E, Thiago, a gente tem recebido aqui muita demanda, escritório tentar criar estratégia para se diferenciar dos clientes e tudo mais, e aí o cliente liga para a gente, porque a gente tem uma visão que o software não resolve, o software por si só não resolve absolutamente nada, se falta o piloto, que nem o Walter colocou, mas acho que os escritórios estão entrando um pouco nessa linha como uma diferenciação na entrega para o cliente, né?
Fábio, eu volto no que tu apresenta e principalmente no grande case que tu tem aqui no Sul com a Sabrina Pezzi. Como grande, e a gente falou de capacitação, e eu me utilizo do Design Thinking desde os primórdios, lá desde 2016, 2017, a gente já faz exemplos de Design Thinking aqui no Sul. Na escola da Unicinos, a gente tem desde 2015, lá que a gente começou um módulo de estratégia utilizando Design Thinking e está lá até hoje no LLM. Mas eu acho que o mais importante que a gente olha aí é a gente trabalhar a capacitação para que a solução venha no final. Quando eu me utilizo de análise de dados, quando eu olho dados, quando eu vejo que tu faz muito bem, qual é a minha base de dados para começar a conversa, que base de dados eu tenho, se a minha base de dados é confiável, se a minha base... Para saber, assim, a partir daí, o que eu quero buscar, o que eu quero filtrar, que elementos eu vou precisar para, no final, tomar uma solução. E muitas vezes a gente vem encontrando, e aí faz parte da natureza do advogado, que é formado para receber o cliente ou receber uma demanda e dar uma solução imediata, ele quer dar a solução e diz assim, a partir dessa solução, eu tenho que ir para trás e achar os dados, e aí a conta não fecha. Então, eu acho que começa pela base de dados, a EHTS faz muito bem, que benefícios eu quero ter, que análise eu quero ter, qual é o meu resultado, e aí fazer essa colocação. Então, isso é bem importante e bem interessante. Obviamente que cada dia mais a gente está tendo tecnologia que busca dados na base e eu tenho cada vez mais confiabilidade. Mas, quem é de corporativo, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, eu não participei de um projeto SAP, mas eu participei de um projeto Oracle. Sei lá, mais de 5... Além do... Thiago, não entrega a idade, cara. Mas além do contrato mãe com a Oracle, eu devo ter analisado mais de 50 contratos de software negociado, né? E a velha história era, estamos gastando milhões com a Oracle, estamos gastando... Só vamos cuidar quem que a gente vai botar no início e quem a gente vai botar no fim, porque se eu botar a informação lá no início, no Oracle, no SAP, e ela não tiver boa, ela não vai sair boa, não importa o software, não importa a tecnologia que eu tiver. Então, eu acho que isso que a gente tem que criar, mas o mais importante é como que eu construo a base de dados, como que eu construo o filtro daquilo que me faz necessário para a tomada de decisão. Então, eu acho que esse caminho é importante. É um processo, quase o processo que eu brinco, né? De construção científica mesmo, né? Você tem hipótese, o que são os meus problemas, depois de ter hipótese, o que eu sei até hoje, e assim, eu vejo isso daí na aplicação na escola dos meus filhos, né? Que se tenta construir o racional, e acho que aí a gente tem pessoas aqui, desde diretores, tem o Luciano, a Raquel, gente que trabalha com a gente, a Camila, gente muito top que trabalha com a gente, mas gente em formação que vem, primeiro, duvida, né? Segundo, pergunta, o que eu quero saber? Qual que é o dado importante para mim? Como é que eu vou descobrir isso daqui? Isso daqui a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de como discutir dado e como ir para a fonte para tentar discutir dado, né, Walter? Exatamente, exatamente. Aliás, falando também um pouco do nosso histórico aqui, a gente, para colher esses dados, a gente tem que ir a campo, né? Não pode esperar. Por isso que é tão até revoltante ouvir que ou esperar que uma ferramenta ou um software vá lá solucionar qualquer coisa. Então, a gente tinha que ir lá nas áreas, tinha que cavar para buscar as informações e depois dessa coleta, a gente fazer a triagem, selecionar estrategicamente ali para gerar os dados, né, já filtrados, os relatórios que a gente precisava trazer para a alta administração. Então, sem a gente passar por essa dinâmica, porque no fundo, né, a gente tem que... A questão de ser data-driven, né, que é tão fundamental,
e muito falada hoje, não tanto praticada, mas ela é tão fundamental, mas ela passa por um relacionamento com as pessoas. Se a gente não estiver ali pessoalmente envolvido com as áreas, ajudando as áreas a darem essas informações e não atuando em silos, né, em áreas isoladas, dentro de caixas, por isso que quando o Fábio Flor fala que pensar fora da caixa é tão fundamental, isso caracteriza também o Thiago Breyer em toda a história dele. Então, é muito importante sair da caixa, interagir com as outras caixas e formar uma grande caixona, né? No fundo é isso, você interagir com essas áreas para colher esses dados. E ao colher esses dados, você trazer também às outras áreas, outras pessoas, a percepção da importância dessas informações para que esses dados saiam cada vez mais fidedignos, né? mais reais, e todo mundo veja a importância no resultado. Quando você gera isso, junta todos esses dados e começa a gerar os relatórios que vão começar a dar os insights legais, né, as coisas bacanas para a alta administração atuar não só no apaga-incêndio, mas na atuação preventiva de verdade, aí a sua atuação está sendo estratégica. Mas passa por essa interação com as pessoas na coleta dos dados, né, para poder refiná-los depois, e muitas vezes com eles, porque aí você faz uma triagem, uma análise interna ali no jurídico, mas você precisa trabalhar com os escritórios de advocacia que deram algumas dessas informações e com as áreas internas que também deram essas informações. Então, é um trabalho de várias mãos. O jurídico não é uma ilha, né? O jurídico está inserido como uma unidade, mais uma unidade de negócio, gerador de resultado, né? Eu acho que a gente tem aí uma coisa importante que, quando a gente fala, e aí eu odeio a palavra, a Cris que trabalha com a gente também odeia essa palavra de mindset, mas você tem que criar uma mentalidade, efetivamente, no departamento jurídico, primeiro, de ser parte do todo. Segundo, além de ser parte do todo, cada pessoa no departamento tem que entender a relevância dela para gerar um resultado único para todo mundo. É o estagiário na ponta que está, às vezes vendo a informação no processo, o pessoal não tem que fazer como a gente todos, como nós todos aqui já fizemos, de colocar a barriga no balcão para ir ver cópia de processo, para ver andamento processual, mas a coisa cada pessoinha que está dentro da equipe, cada pessoa dentro da equipe faz parte de um todo para fazer a entrega final. E aí tem um segundo ponto, e em alguns clientes a gente está passando por esse momento. No momento em que a empresa se torna uma empresa que toma decisão a partir de dados, ela passa a demandar o prestador de serviço de uma forma externa. Então, o prestador de serviço é mais um que tem que entrar dentro dessa cultura empresarial e incorporar isso daí. Thiago, você trabalha muito com o escritório, Thiago. Como é que os escritórios estão vendo isso daí? Tu comentou algo fantástico que o Walter colocou, complementaridade. Eu tenho que olhar toda a equipe como peças complementares para montar um time de alta performance para chegar no resultado que o Walter Regina falou. Só para completar a tua fala magnífica, Fábio, quando a gente fala de processo e hipóteses, a provocação, a brincadeira que eu faço, eu digo assim, me dá 30 minutos fazendo perguntas para ver se o processo para de pé. Esse é o desafio. A gente tem que começar fazendo perguntas. Quantas mais perguntas a gente identificar, mais a gente vai ver se a gente está num processo recorrente para ter os dados adequados no final. Então, esse é a principal questão. O grande desafio dos escritórios nessa questão específica é a gestão e a troca de informações, ou seja, a comunicação que existe dentro do escritório com os seus clientes para a tomada de decisões. Por isso que eu digo, é muito importante a gente trabalhar as lideranças junto com as equipes para entrega de dados. Isso é fundamental. Então, o que eu tenho visto forte nos escritórios é como que eu tenho
tecnologia, como que eu estou investindo em tecnologia, em sistema, estou criando, e no fim do dia não estou conseguindo isso. Por quê? Porque não há essa integração, não há essa parte do todo. Eu não estou conseguindo colocar a cola. E onde é que surgem os conflitos? Geralmente, onde tem conexão. E se eu não tenho uma conexão perfeita, se eu não tenho uma cola bem posicionada, é ali que eu vou ter as rupturas. Então, a primeira questão, quando a gente vai analisar, é olha a base de dados, olha as informações que são interessantes e começa a fazer testes, começa a fazer filtros e começa a fazer as perguntas, análise de dados. E você vai errar, você com certeza vai errar. Mas você vai errar várias vezes para conseguir acertar. Faz parte do processo, né? É exatamente isso. Eu vou contar, tem um caso histórico que eu tinha. Eu faço isso desde 2002. A gente entrega o que eu chamo de book, tá? O book do jurídico, de contencioso e consultivo. Lá, indo de alguns anos atrás, eu chamei dois, eu recebi o book jurídico lá, que é sempre obrigatório, e eu chamei dois lá e disse assim, faz essa conta aqui. E peguei 3 meses para trás. As contas não fechavam. E eu falei assim, como não fecha, a gente tem que fazer os cheques. Não adianta simplesmente eu prover dados. Eu tenho que usar dados para 2 questões. O dado mais importante é para mim, para eu poder fazer a gestão do meu trabalho, da minha performance. Eu posso... O que eu mais brincava com a minha equipe, quando eles diziam, Thiago, posso te entregar os dados amanhã? Eu falei assim, mas não são para mim. É para te fazer a gestão do teu tempo, da tua produtividade, do teu relacionamento das áreas, com as áreas, mostrar para as áreas o teu trabalho. Aquele gráfico bonito do Brasil, cheio de pontinho, com a quantidade de processos. Eu falo brincando, você quer que eu te entregue isso? Eu te entrego isso. Mas a minha pergunta é, o que você vai fazer com isso? Isso! Fora deixar um quadro bonito na parede com esse negócio aqui, dizendo o que você fez. Tá, e isso, Fábio, eu acho que... Por isso que quando eu estava preparando e olhando isso aqui, aí o Walter trouxe complementaridade. Para mim, é isso que eu acho que... Por isso que tu colocou o Walter, é o grande valor que eu acho que o Walter tem. Ele traz essa questão lá de cima, lá do universo, e coloca na prática. Né? Eu adoro quando se fala em gestão operacional. Eu falo execução estratégica. Se eu só tenho estratégia e não tenho execução, não vou a lugar nenhum. Então, gestão estratégica operacional ou execução estratégica. Eu tenho que executar para encontrar exatamente isso. Por que não está funcionando? Então, eu acho que esse, para mim, é o fio condutor de tudo isso. Até para colocar aqui, o pessoal vieram no chat, algumas pessoas perguntando. Se vocês tiverem questões, vão mandando para a gente, que a gente vai parar o papo e se deixar aqui, nós três vamos ficar conversando 2, 3 dias aqui e não vamos dar chance para vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum ponto aqui, traz para a gente que a gente vai colocar e o Thiago, o Walter respondem e a gente complementa. Mas, Walter, até outra coisa que eu acho importante, além dessa questão cultural e cada parte entender o todo, é a questão da linguagem e da comunicação, né? Porque para o jurídico ser parte de todo, você tem que falar com dados, mas não dados de qualquer forma, mas dados que conversem com a sua contraparte, né? Exatamente. E são várias contrapartes com linguagens diferentes. Então, você tem que fazer essa tradução, jamais ficar usando a linguagem jurídica, porque, bom, a não ser que seja com os escritórios que vão precisar dessa linguagem. Mas, do contrário, você tem que adequar essa linguagem para que todos façam realmente parte, e não sejam só provedores de dados que você está solicitando. Então, isso é muito, muito importante. Muito legal você ter falado isso, Fábio, porque sem essa comunicação... Porque você já teve do outro lado da mesa, né? Então, você já recebeu informação como executivo que recebe um conjunto de dados e olha para aquilo e fala, opa, o que eu faço com isso? Exatamente. Não, e era muito comum, eu vejo isso acontecer até hoje, né? Eu via, por exemplo, consultores criticando escritórios e jurídicos internos porque eles não entendiam o trabalho que estava sendo feito.
Depois eu via advogados de escritório criticando o jurídico interno que não tinha a menor ideia do que dos detalhes técnicos que estavam sendo apresentados, porque estavam naquela correria lá e não estavam dando a atenção que os advogados dos escritórios estavam esperando. E depois via os advogados internos, né, corporativos, in-house, criticando os advogados consultores que não estavam entregando os serviços, as informações, os serviços, os dados que eram demandados pelo business. E essa talvez fosse uma das maiores desconexões, porque eles não entendiam o que o business precisava. Porque o jurídico interno, em última análise, não é só uma área jurídica dentro da empresa. É uma área que precisa viabilizar soluções no âmbito jurídico, claro, mas as soluções para o business. Então, se os parceiros todos, os escritórios de advocacia, consultores, quaisquer prestadores de serviços, economistas, contadores, enfim, que prestem serviços direto ou indiretamente ao jurídico, se eles não tiverem essa percepção real, né, a compreensão efetiva do que o business precisa, está todo mundo falando linguagens diferentes. Aí, voltando para o seu ponto, a linguagem é fundamental. E até retomando um ponto do Thiago, né, da importância dessa performance operacional, eu reforço isso 1 milhão de vezes, aplaudo, porque se a gente não tiver esse foco, né, para arregaçar as mangas e fazer o que as pessoas em princípio não gostam muito, porque para falar sobre gestão estratégica, tudo pode ser muito bonitinho, muito legal, bacana, pop, mas a verdade é que para falar sobre isso, a gente tem que arregaçar as mangas primeiro e a gente vai ter que amassar muita massa, né? Vai ter que amassar ali, vai ter que amassar o barro, senão não vai. E outra, como você falou também agora há pouco, Fábio, vai errar. Se eu não tiver aberto, se eu estiver num casulo ali, querendo me proteger e não me expor, eu não vou me expor a erro, eu não vou chegar a lugar nenhum, não vou trazer nada que vai agregar para ninguém. Então, eu tenho que estar disposto a errar, mas eu tenho que focar a minha atuação na execução prática e operacional das estratégias. É o dia a dia, é ir lá, é conseguir e interagir com as pessoas, alinhar a comunicação e dali, a partir dali, trazer os resultados. Trazendo até, pensando agora nas Olimpíadas que a gente está acompanhando aí, é muito bacana pensar nas Olimpíadas, ver o resultado, ver medalha de ouro, e prata e bronze, que show, que espetáculo, mas a gente olha o final. Esse é o estratégico, né? Para chegar no estratégico, teve muito ralo. Trabalhar, treinar todo dia, treinar muito, todo dia, com planejamento, mas se eu não executar ali o meu treino todo dia, eu não vou ser capaz de chegar nem perto das finais. Então, é muito nessa linha. Até pegando esse gancho, o Jackson colocou aqui uma questão: quais as características de um profissional que integra esse time no critério de ferramenta, software de análise de dados? Eu entendo assim, qual que é o perfil do profissional, e o Jackson graduando em Direito ainda, que integra alguém da parte estratégica, né? Eu vou falar um pouco, mas quem quiser também fala em cima de mim, mas eu acho que assim, ele tem que ser, e eu não digo nem capacidade técnica, porque mexer em software se aprende, ainda mais essa geração mais nova, fora nós aqui, velho, tudo, tem mais facilidade lá, já sai autodidata em mexer em qualquer software, mas eu acho que tem que ser crítico. Então, não acredite naquilo que te contam como um dado, como uma realidade, a gente faz assim porque a gente sempre fez, isso não existe. E ponto 2, tem que ser questionador. Crítico e questionador. Se você tiver essas duas características, eu não estou dizendo são skills ou são capacidades, que não são capacidades que você vai aprender na faculdade, que você vai aprender... Não, são capacidades que você gera na sua vida. Eu acho que essas duas são as características, mas não sei, o Thiago faz uma formação de um monte de gente, pega uma molecada aí para transformar em gestor, o que você acha? O fundamental, a base de tudo é o conhecimento jurídico, tá? Nunca vamos esquecer disso, tá, pessoal? No fim do dia a gente é advogado e a gente entrega uma solução jurídica.
Mas a Michele De Stefano, no livro dela, Legal Upheaval, ela fala exatamente da pirâmide, tá? Eu tenho que ter pensamento crítico, trabalhar a criatividade, ter foco no centro de serviços, lá no topo da pirâmide, estar com o cliente. Então, a questão principal é que perguntas eu vou fazer para ter as soluções naquilo que esse profissional precisa na atividade dele. Eu, por exemplo, cheguei para ser gestor jurídico, me pediram orçamento. Eu nunca tinha feito. Eu fui buscar um conhecimento mínimo financeiro de gestão e orçamento. Gestão financeira e orçamento. Tinha que fazer o desenvolvimento, os planos de desenvolvimento individuais das equipes e tudo mais. Fui buscar o conhecimento mínimo nessa relação. Passei a atender o marketing. Fui fazer um programinha de extensão para entender, pelo menos lá, os princípios, os pilares do marketing, né, os 4 Ps. Entender tecnologia, entender processo e o que o Fábio faz, tu tem que entender o pensamento crítico dessa questão. Exemplo clássico foi a pergunta que o Fábio fez. Quais são as hipóteses? Quando alguém vem e começa com essa questão, tu já vê, esse cara está entendendo o que a gente quer, ele quer saber qual a questão, qual a pergunta que nós temos que responder. Então, a gente tem que estar olhando nessas questões. Quais são os desafios? Qual é o perfil? É o perfil que vai buscar que conhecimento eu preciso para entregar essa solução. A pergunta que eu adoro fazer é essa. Vamos criar o procedimento. Eu pergunto, como tu te qualificou, como te capacitou para fazer isso? A pergunta não está no Código Civil, não está no Código de Processo. Tu tem que ter buscado. Ou tu passou um fim de semana com alguém, tu leu o livro, tu fez um curso. E não necessariamente uma formação formal. Faça uma faculdade de contabilidade para entender de contabilidade. Faça uma faculdade de ciência de dados para... Não, às vezes faz um curso, às vezes é uma conversa, é a prática, é sentar, é ver, mas tem que ter essa disposição pessoal de ir atrás, né? É isso aí. Eu só vou deixar o Walter falar, mas eu, por exemplo, trabalhava em shopping, eu desci e fui na livraria, na Saraiva, lá e perguntei aonde é que é a outra estante que não é do direito. Eu só conhecia lá do direito de ficção. Eu fui conhecer a de contabilidade, a de finanças e todas essas. A questão que eu sempre faço quando eu brinco, quando eu pergunto é essa: quantas vezes esse profissional passou um dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite, com o seu cliente ou com o seu prestador de serviço? Um dia. Entendeu? Não é assim, eu vou lá, eu estou no meu cliente. Passa um dia, chega lá, começa lá e depois passa o dia inteiro, vê os perrengues, onde ele almoçou, como é que ele fez, o pneu que furou, se ele é um cara que... O que aconteceu? Passa um dia na área de TI para te ver o tamanho dos perrengues dessa turma. Então, a gente tem que buscar esse tipo de aprendizado, esse tipo de proatividade. Perfeito. Não posso concordar mais com vocês do que eu concordo. Assim, fantástico, todos os pontos. Acho demais esse ponto do Thiago sobre passar lá na realidade, né? Passar na área um dia com o cliente, entender o que ele passa. Porque é muito fácil criticar, né? Como eu comentei, né? Da cadeira da minha caixa, é muito fácil eu criticar a outra caixa lá. Mas eles não estão entendendo, eles não estão fazendo, não estão... Cara, vai lá ver qual que é a realidade desse cara para você entender, antes de tudo. A partir dali, você vai. Né? Então, assim, falando em características, eu reforço todas as que vocês apontaram. Né? Outra coisa super legal também que o Thiago trouxe é para não esquecer que a nossa formação técnica fundamental é a jurídica, porque a gente vê também muita gente, enfim, a gente vê situações em que
principalmente do lado corporativo, quando você é muito exposto à realidade do business e é demandado incessantemente, constantemente para as questões de gestão interna, acaba muitas vezes não tendo tempo ou foco em se aprofundar tecnicamente nas questões jurídicas, mas elas são fundamentais, porque elas são a base da pirâmide, como o Thiago bem trouxe aqui. Mas são a base da pirâmide, ali, é o fundamental. Só com aquilo a gente não chega onde a gente precisa chegar. Então, nessa interação com os outros, né, eu reforçaria como características, né, as soft skills, né, que você precisa desenvolver para ter o relacionamento com as pessoas, criar as conexões que o Thiago também falou e que o Fábio também falou. Ou seja, se a gente não tiver uma combinação dessas soft skills junto com a sede de seguir aprendendo com tudo, para tudo, a gente não vai ser eficiente, não vai agregar nada para ninguém. A gente vai ser sempre retrógrado, sempre olhando para o retrovisor e sempre meio que ultrapassado, né? Porque acho que essa questão de buscar o saber... Aliás, o Fábio falou muito bem também, porque... e não são formações longas necessariamente, mas é você buscar... Se eu vou precisar trabalhar com os dados... Eu vou estudar o que é análise de dados, o que é ciência de dados, o que é Big Data. Eu preciso saber minimamente. E em alguns desses tópicos, à medida que eu vou tomando conhecimento, às vezes me interessa uma outra coisa, eu mergulho ali, me aprofundo ali, e de repente eu começo a trazer insights que a minha função anterior não tinha. Claro, porque eu não tinha me preparado para isso. Então, a partir do momento que eu nutro essa sede de constante conhecimento e aprendizado, junto com a minha capacidade de criar essas conexões e trazer essas pessoas a trabalhar colaborativamente, puxa, eu acho que são características fundamentais aí. Aí acho que tem mais um outro detalhe, né? A humildade, né? A humildade de você virar e saber falar, putz, eu não sei. E a humildade também de perguntar, não sei, me explica. Né? A gente fala especialmente para o pessoal que está em começo de carreira, estagiários, aqui tem na nossa equipe, não tem nada errado de não saber. O que tem errado é não perguntar, não se interessar, não tentar achar solução, não tentar buscar alternativa. Até a Lana colocou aqui, conhecer o problema, usar a criatividade nas soluções. É criatividade dirigida e criatividade direcionada. Aí vai também a generosidade dos gestores, e aí o papel na criação dos gestores de ter um pouco de paciência e tentar compartilhar que assim não existe um caminho único certo para tudo. Existem caminhos e alternativas. E ter a humildade de virar e falar, desculpa, eu não sei, ou desculpa, vou estudar, não tem nada de errado. Você como gestor, você como prestador de serviço, você como escritório de advocacia, não tem nada de errado, você não é obrigado a saber tudo. O que você é obrigado a buscar uma solução constantemente, para qualquer problema, seja um fluxo de trabalho, seja um problema jurídico, né? Eu acho que o Thiago teve caiu o sinal do Thiago aí. Mas totalmente, Fábio, é exatamente isso, até porque é nessa conexão, nessa interação que você vai trazer o resultado, né? Não tem como ser diferente disso. Aí a gente está vendo uma série de comentários e questões colocadas aí, muito relacionado ao fato de entender a operação como um todo, né? Eu acho que o jurídico é só um pedacinho de uma grande engrenagem, como o estagiário é um pedacinho de uma engrenagem, como o gerente é um pedaço de uma engrenagem, como o sócio do escritório ou o diretor jurídico também são pedaços de uma grande engrenagem que, de alguma forma, tem que se comunicar adequadamente, de alguma forma, tem que traduzir em uma linguagem única, uma entrega única para o interesse comum de todos, né? Perfeito. Fábio, eu estou de volta aqui, eu só queria tocar... A Alana falou algo bem interessante, que é o modelo em T, onde eu tenho as habilidades técnicas e as habilidades profissionais, né, soft skills chamadas. Existe o modelo Delta também, o Delta Model, onde eu estabeleço em 3 partes
sobre aquela que eu vou ter mais desenvolvimento. E existe o mais recente esse trabalho da professora Michele, que faz a pirâmide, e onde foi o que a gente comentou, Walter, o conhecimento jurídico é só o alicerce, né? Só a base do prédio. Então, se eu não construo o prédio, eu só tenho alicerce, e aí não serve mais nada. Então, ela disse, se eu tiver só o conhecimento jurídico nos dias de hoje, eu tenho um cliente insatisfeito, que eu só vou começar a satisfazer o meu cliente à medida que eu ponho todas essas questões, o pensamento crítico, análise de dados e tudo mais. E eu acho que o mais importante, por isso que eu gosto muito de trabalhar as lideranças e os jovens que estão chegando aí, a gente tem que ter o norte daquilo que faz sentido para nós. Porque é exatamente isso, né? Quando a gente olha líderes, a gente olha uma Sabrina Pezzi, como a gente olha o Fábio, o Walter, quando fazia, a gente olha a nossa equipe e a gente diz assim, olha, eu tenho que montar uma equipe que se complemente e que cada um vá crescendo, complementando aquilo que o outro está desenvolvendo. Então, eu acho que isso é fundamental. É a gente começar a olhar, porque não é do dia para a noite que eu vou sair da faculdade, conhecimento jurídico, e vou lá, beleza, agora eu vou entender de criatividade, vou entender de gestão de projetos, vou entender, não. Como que eu, dentro de um time, com um líder, e aí a importância do líder, porque senão ele deixa para a equipe e ninguém tem um norte, ninguém sabe como é que caminho eu escolho, e aí às vezes não tem. Não tem o que o Walter Regina tem, e que eu adoro quando ele fala isso, que se chama foco e disciplina. Uma das grandes palestras que eu já tive a oportunidade de ouvir o Walter falar, o grande triatleta aí. Foco e disciplina para a construção da carreira, olhando as conexões, olhando o teu time, como é que tu cria, como é que tu cresce, como é que tu absorve. E, Fábio, conhecimento no dia a dia, conhecimento passando um dia no TI, conhecimento passando um dia... Eu tinha um diretor no tempo que eu trabalhei no Iguatemi, ele tirava férias para visitar os shoppings no Brasil. Pô, fulano está de férias. Ah, mas ele está aqui. Pô, mas ele não vem no escritório? Não, ele está de férias. Ele está indo nos shoppings porque ele quer conhecer o business. Entendeu? Então, tira um dia e passa um dia com o teu cliente lá das 8 da manhã, vê lá que ele saiu às 5 da manhã, tinha que estar às 8 lá, furou o pneu no meio da estrada, como é que faz? Eu acho que tem esse conjunto todo, antes da gente chegar na preocupação de qual que é o software que eu vou contratar, a gente, acho que, pegando até para entrar no caminho, no fechamento aqui da nossa conversa, que foi rápida aqui, como a gente propõe, mas até a gente chegar no detalhe de como eu vou criar a estratégia final e contratar o software, é dizer um pouco quais são os passos que eu vivi para chegar nisso daqui e qual foi a formação que eu tive que fazer. E aí estamos falando de não formação universitária, mas formação de conhecer meu cliente interno, formação exatamente que o Thiago bateu, com o foco e a disciplina que o Walter colocou. Walter, Thiago, fique à vontade para colocar, a gente vai começar, a gente já está fazendo fechamento agora, até porque a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar também, sai correndo, e a disciplina do trabalho também, mas se vocês quiserem colocar alguma mensagem final, alguma ideia, algum outro ponto, fica à vontade. Bom, Fábio, vai lá, o cara Thiago. tá tocando errado, não fala a ordem, né? Vamos lá, Thiago, fala aí. Não, vamos lá. Quem me conhece sabe que que não tem como tu não se utilizar dos dados e não se utilizar disso nos dias de hoje. E quem me conhece também sabe que se eu só olhar para os dados, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas se eu esquecer os dados, eu também não vou chegar a lugar nenhum. E eu falo muito, e sempre quando eu trato desse tema, eu trago 2 pontos. Primeiro, que essa questão de dados e decisão não é de agora. Né? Desde lá da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente tem o quanto as informações, dados, tem o livrinho lá da IBM falando de como a IBM trabalhou dados lá em 1900, 1800 e alguma coisa. Beleza. Mas o mais recente se chama Moneyball, o homem que mudou o jogo, que tem o filme com o Brad Pitt. Ou seja, enquanto ele usou só o conhecimento pessoal, a experiência, o time só perdia. Aí ele disse assim, olha, né, eu brinco lá, ele foi lá e pegou o gordinho lá e chamou para cá e disse assim, tá, agora tu é o cara. Aí ele foi lá e disse assim, ó, só
só dados, e vamos e dados. O time só perdia. O que ele fez? Ele disse assim, eu vou pegar os dados, mas eu vou mandar embora, eu vou assumir esse vestiário. Jogou uma cadeira no espelho e mostrou, fulano vai embora. Aí o gurizinho do dados lá, mas é o melhor do time. Não importa. Eu preciso de liderança e dados. Quando eu uni essas duas coisas, o time foi invencível. Ou quase invencível, porque perdeu lá no fim, mas é o recorde que perdura até hoje do time que mais teve vitórias consecutivas. Então, não existe liderança sem os dados, não existe dados sem liderança. Pensem nisso. Esse, pelo menos, é o ponto de vista que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar com essa turma aí, jovem e os líderes que estão trabalhando com isso. E, só para terminar, o famoso obrigado, né? É um privilégio. Eu digo que essas são as lives que é de botar no currículo lá e tudo mais. Bom, eu primeiro quero agradecer ao Thiago também por essas palavras, pela generosidade dele, né? Sempre muito generoso nas suas palavras e colocações, mas e quero também puxar essa questão do Moneyball, porque sim, eu tive o privilégio de fazer um treinamento com o Stephen Covey sobre os 7 hábitos para gerentes altamente eficazes. Então, assim, ele tinha feito, além do... claro que a Bíblia dele, né, os 7 hábitos para pessoas altamente eficazes, ele fez um para gerentes, né, gestores, né, altamente eficazes. E foi ali que eu conheci isso há um pouco mais de quase 2 décadas. Então, mas ali é que eu soube do caso, desse caso. E ali eu comecei a ver, puxa vida, né, e nós aqui no jurídico, há 2 décadas, não, na minha perspectiva, né, eu não estava preocupado com dados dessa forma, e vendo o quanto eu precisava ajustar e adaptar a minha prática, né, na interação com as áreas, para poder gerar, colher, gerar e refinar esses dados para gerar relatórios que fossem relevantes e ajudassem a alta administração a tomar as suas decisões mais bacanas e estratégicas, preventivas, para um crescimento contínuo e sustentável. Então, super legal o Thiago trazer essa história, porque é uma história realmente que a gente tem que ter em mente. Se a gente vai falar em gestão, e gestão como um todo, tanto a operacional quanto a estratégica, até porque, como a gente reforça, não existe a estratégica sem a operacional muito bem feita, esse é o caminho. Mas eu quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, também é um aprendizado, toda vez eu aprendo demais com o Thiago e com o Fábio, então muito obrigado pelo convite, fico à disposição aí para quem quiser, quem precisar de qualquer suporte, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, e se tiver ainda mais alguma coisa, o tempo para pergunta, fico à disposição. Bom, gente, Walter, obrigado, Thiago, obrigado. Falando só do último ponto do Moneyball, que acho que é unanimidade, quem gosta de dados, né? Tem uma outra passagem que é uma passagem curiosa e acho que é importante para todos nós que já estamos há mais tempo na estrada aqui, que é a questão da resiliência, né? Porque o primeiro a enfrentar a parede sempre sai ensanguentado, né? Então, assim, vai mais um ponto de resiliência para aqueles que ainda estão engatinhando aí, é um caminho duro, é um caminho chato, é um caminho você entrar na operação, entender a operação no passo a passo, entender onde está o problema. Está aí o exemplo do Walter, do Thiago. Quem acompanhou aqui a live e quiser entrar em contato, tem no LinkedIn, eles respondem. São pessoas, acima de tudo, generosas, e generosas especialmente no aspecto de que entendem que o conhecimento tem que ser difundido, que as pessoas têm que ter acesso à informação, e que só com mais informação, com mais gente qualificada, com informação adequada e com formação adequada, a gente consegue criar uma inteligência coletiva em um mercado. Então, assim, fique à vontade, LinkedIn do Thiago, LinkedIn do Walter, meu LinkedIn, quem precisar falar com a gente, tirar dúvida, questão, pedir indicação de livro, pedir qualquer ponto, também fique à vontade. E, de novo, obrigado também pelo tempo que todo mundo gastou com a gente aqui para conversar nesse dia.